8h31. Vamos falar de educação e vamos falar do Colégio Unificado, com unidades em Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, com unidades da Escola de Campo, e hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade a visita do professor William. O professor William, que é uma referência no Colégio Unificado, referência na Escola de Campo, e conversa com você, ouvinte da Rádio Cidade. Professor William, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Prazer revê-lo. Prazer, bom dia. Muito bom estar aqui de volta, né? A gente veio aqui, acho que lá no início, quando a gente começava a falar de sustentabilidade na escola, com um projeto que começou aqui em Itapema, que era uma limpeza de praia que a gente fez. É verdade. Acho que é a partir daí que a gente teve essa ligação maior com a questão da sustentabilidade também. Muito legal, professor William, seja muito bem-vindo. E o Colégio Unificado, que é uma referência na região, né, William? Sim, a gente está chegando às próximas 4 décadas, né, trabalhando aqui na região. Hoje estamos com 9 unidades, né, são Itapema, Itajaí, Balneário, né, então, fora a Escola de Campo, né, que é a nossa praia de trabalho, né, e o colégio que está sempre buscando estar em movimento, buscando ver como é que o que precisa ser feito, né, dentro da região, e sempre trazendo qualidade de ensino, né. Professor William, você está há quantos anos no Colégio Unificado? Hoje a gente faz 20 anos na escola. Olha só. 20 anos no Unificado, né? Comecei aqui em Itapema, cara. Já construiu uma história, sim, né? 20 anos de Colégio Unificado. Comecei aqui em Itapema. Era aqui lá por 2005 que eu vinha pra cá. Fiquei 7 anos trabalhando aqui em Itapema. Legal. Adorei trabalhar aqui, foi uma fase maravilhosa da minha vida aqui, né? E onde a gente começou a construir essa vida dentro da escola. Então acompanhou todo o crescimento do próprio Unificado, né? Sim. Da ampliação aí em outros municípios, né? Exato. Ô William, me diz uma coisa, eu queria que você se apresentasse também para o ouvinte da Rádio Cidade. Você é professor da área de ciência da natureza, da biologia. Isso, na verdade. Mas além disso, eu sei que você tem trabalhos aí conectados com a Ocean Race, na área de sustentabilidade. Queria que você falasse um pouco desse apanhado, desse profissional que é o professor William dentro do Colégio Unificado. Bom, eu na verdade sou formado em oceanografia, formado aqui em Itajaí, né? E durante alguns anos trabalhei como pesquisador dentro do Univale, mas essa veia da educação sempre falou muito forte, né? Família de mãe é professora e os irmãos professores, e aí com o tempo eu fui meio que achando a minha praia nesse caminho, né? Então eu deixei um pouquinho da pesquisa e passei a ser o educador professor William Vale, né? E essa veia também, obviamente, da sustentabilidade acabou vindo junto comigo, né? Claro. Né? E aí a gente veio nesse início aqui dentro do Unificado, aqui em Itapema em especial, era para aula de ciências. Depois a gente foi evoluindo para biologia, né? E surgiu a oportunidade de eu ser professor dentro da Escola de Campo. Aí, para mim, até no início poderia ser um pouquinho um choque, porque sair do mar para ir para o campo. Mas aí eu aprendi que tem toda a relação entre o campo e o que acontece aqui na praia. Natureza. Isso, então ali virou a minha sala de educação ambiental. E hoje a gente faz uma série de atividades, eu digo que são programas mesmo, né, de educação ambiental, que ocorrem todas dentro da Escola de Campo, que também, de certa forma, se espalham para as unidades. Agora, William, por favor, Flávio. Eu só ia fazer o registro aqui, que é a Escola de Campo Unificado, a gente tem aqui são mais de 300 metros quadrados, né? E aí, a partir do momento da presença dos alunos lá, professor, quais são as principais atividades desenvolvidas nessa Escola de Campo? Ótimo. A gente tem uma área de 300 mil metros quadrados, né? Nessa área a gente está dividido em área de proteção ambiental e a nossa escola. Certo. Né? No dia a dia, as crianças chegam lá de manhã, passam o dia inteiro com a gente e tem atividades durante o período da manhã, no turno da manhã, voltados para esporte, para educação ambiental, né, para práticas, habilidades manuais, que é uma mistura de educação ambiental com artes. Sim. Né? E aí vem o almoço, e no período da tarde, esse é um grande diferencial, as professoras que estariam dando aula na sala de aula, lá naquela sala fechada, né, com ar-condicionado, elas saem da unidade e vão dar aula para os alunos lá na Escola de Campo. Perfeito. Então a nossa sala lá, a gente diz que são salas abertas, são ilhas de aprendizagem, meio à Mata Atlântica, e a criança tem aula ali de ciências, de geografia, né? Então é um espaço realmente pensado para que você tenha um contato maior com a natureza, com a aprendizagem, e ao mesmo tempo seja um espaço diferenciado. São crianças a partir de que idade, professor? A gente atende dos pequenininhos. Hoje a gente tem kids, temos kids em Balneário, temos kids em Itajaí. Então dos pequenininhos ali de 0
De 1 ano até o terceirão tem aula com a gente lá. Bom, a importância dessa conscientização desde muito cedo aí é enorme, né? Esse é um ponto que eu tenho muita felicidade de falar, porque a escola realmente entende aquele espaço lá como um espaço de educação ambiental, como um espaço voltado para isso, né? Tanto é que hoje a gente acaba sendo referência a nível, obviamente, nacional e até internacional por essa nossa ligação que com o tempo e com as experiências que a gente acabou colocando dentro da escola, nos uniram a essa regata, que é a regata Volta ao Mundo, que é a The Ocean Race. A Ocean Race, presente. Ô, professor William, a gente costuma dizer que hoje é bem complicado, né? A criação que nós, de uma forma geral, e que o mundo moderno vem colocando para as nossas crianças, né? As crianças estão cada vez mais conectadas, estão cada vez mais dentro dos seus apartamentos, cada vez há menos espaço para as atividades que eram comuns, por exemplo, na nossa infância. Sim. Né? E eu acho que a escola de campo tem muito dessa pegada também, né? De tentar mostrar essa relação, não apenas, Flávio Silva, com os conceitos da sustentabilidade do meio ambiente, mas botar a criança literalmente para botar a mão na massa, tirar né? do asfalto, tirar né? do asfalto, botar a mão na terra, enfim, eu sei que tem uma série de atividades lá em que a criança, de fato, ela tá interagindo com o ambiente, né? Essa é a ideia principal, né? A gente sente muito isso. E como eu tô há tanto tempo na escola, a gente acompanha essa mudança, né? Então, realmente, antigamente a gente vivia na rua, brincava, corria, gastava energia, né? Hoje as crianças, a maioria, estão ali em um apartamento ou não tem tanto mais essa possibilidade. Frente de uma tela, né? E aí a escola de campo é esse momento libertador. Então, né, sobem em árvore, correm, brincam, jogam futebol, fazem trilha. A gente tem atividades aquáticas também, onde eles podem brincar, ou às vezes uma brincadeira simples de um balão d'água, né? Que coisa que a gente não faz, né? Ou até mesmo uma atividade mais dirigida dentro da piscina. Então, essa é a ideia da escola de campo, trazer esse momento para as crianças que hoje a gente percebe muito que falta, né? Não tem mais esse contato e talvez a gente esteja chegando nesse momento no planeta muito por isso também, né? Essa nossa meio que desconexão com o meio ambiente. É verdade, é verdade. E hoje, nos dias de hoje, não tem mais como a gente permitir que as crianças cresçam sem esse contato, sem essa interação. Porque o que a gente está assistindo hoje, infelizmente, né, professor William, você está na lida, está lá lidando com isso diretamente, são as crianças que são hiperconectadas, são absolutamente viciadas nas telas, né? Há pouco espaço para esse contato com a natureza, para contemplação, inclusive, da natureza, e quando a gente olha para o futuro, a gente tem que se preocupar realmente com o futuro do planeta, né? Exato, e a solução está nessas crianças. Sim, eu acho que a gente também não pode depositar tudo na criança, né? Porque o adulto também tem que fazer a sua parte, também tem que entender e a gente joga muito essa responsabilidade para as crianças, né? Mas a verdade é essa, que hoje, se a criança, do jeito que a gente está levando as nossas vidas, nessa correria, nessa loucura que a gente vê, se a gente não der esse pequeno contato para a natureza com essas crianças, o que será lá no futuro, né? Então acho que esse é um ponto principal, né? Outra coisa é que eu vejo é que a nossa escola, ela está sempre preocupada em trabalhar muito essa questão da conectividade, da ligação com o eletrônico. Então, na escola de campo, a partir do momento que a criança entra no ônibus, não pode mais celular. Então lá nada de eletrônico. Então a ideia é realmente se desligar desse meio tecnológico e passar para um meio mais ambiental, né? Muito legal, né, Flavinho? Bacana, eu acho muito importante. O professor William destacou aqui na fala dele agora a importância dos pais, obviamente, né? Mas a gente observa que em muitos casos a criança, quando tem esse ensinamento, ela acaba tendo uma consciência muito mais responsável até, né, professor? E em alguns casos, quando o pai às vezes ameaça jogar um lixo num lugar inapropriado, a própria criança já chama a atenção. Essa é a ideia. Tem essa conscientização também. Isso é importante. Hoje na escola de campo a gente tem uma série de programas que a gente diz ambientais. Na verdade, muitos deles tem um cunho até socioambiental, né, muito forte, que é trabalhar com eles essa conscientização. Né? Para que eles vão internalizando isso ao longo do tempo. Então a gente trabalha lá, por exemplo, a gente tem um espaço educador maravilhoso que é a Ecobarreira. A ideia da Ecobarreira não é a gente tirar lixo do rio e simplesmente só por isso. Cada vez que as crianças passam ali, elas olham a Ecobarreira e elas têm a percepção de que, poxa, nós estamos aqui no meio da floresta, tem lixo no rio, como é que pode isso, né? Então, com o tempo, elas vão entendendo e elas nos ajudam a tirar o lixo do rio, então isso vai virando uma informação a mais, né? A gente também pensa muito também na questão o socioambiental que a gente fala, né? Temos 2 programas lá muito importantes.
e que eu gosto muito de falar, porque como a gente idealizou esse projeto e hoje vê ele como ele chegou, o tempo que ele levou e quanto ele conseguiu produzir é muito importante. Sim. Então, por exemplo, a gente tem lá a coleta de óleo de cozinha, né? Quando a gente implantou isso, se eu não me engano, foi lá por 2013, pouco se falava sobre o óleo de cozinha, porque muita gente joga lá no seu descarta canteiro, de qualquer jeito, descarta, né? lá na pia, né? E não se tinha noção do quanto isso era prejudicial. Até para nós que vamos beber água, vamos precisar coletar água do rio, Sim. isso tudo dificulta o tratamento, né? Hoje a gente chegou tá beirando a 20 mil litros de óleos coletados. Olha só. 20 mil litros de óleo. É muita coisa. Toda essa coleta de óleo gerou uma renda. E nada dessa renda fica para a escola. É tudo doado para entidades que a gente tem parceria, entidades carentes. Importante, né? Ação social aí, né? Isso. Lixo eletrônico, a gente passou das 20 toneladas de lixo eletrônico. Ou seja, uma instituição como o Unificado, que a gente é hoje um ecoponto institucional do município de Itajaí, né? Para Itajaí, poderíamos Sim. até, quem sabe, se houvesse oportunidade aqui para Itapema também, mas todas as unidades coletam lixo eletrônico e óleo de cozinha. Todo esse lixo eletrônico, ele é doado para uma instituição chamada Reciclavale em Itajaí, que faz toda a reciclagem, o beneficiamento desse material. Perfeito. Né? Então, por isso que a gente diz, é uma ação socioambiental. Lá na Reciclavale, se eu não me engano, a gente tem em torno de 18 famílias que sobrevivem dessa reciclagem, né? E fora isso, são as ações também de Unigincana, onde a gente coleta alimentos, né? A gente coleta, né, medicamentos, brinquedos, essas coisas todas. Então, o Unificado, ele tem isso já internalizado, né? São desde 2013, quando começou oficialmente, né? Até hoje, a gente tem 10 programas que são oficiais do município, da escola. Rapaz. Super importante, né? Feira Muito de importante, trocas é uma que eu acho maravilhosa também, onde as crianças vão para lá com a intenção, o intuito de trocar brinquedos que elas já não usam mais, roupas que elas não usam mais. Então é um fervor. A gente chega a ter numa semana 1.000 crianças fazendo feiras de trocas ao final da semana. Sim. Né? Então são realmente essas ações que a gente coloca como um padrão dentro da escola. Na feira de trocas também é conscientização, né? De você não descartar aquilo que de repente pode ser útil pro seu vizinho, né? Esse é o propósito. Legal. Professor, matrículas abertas? Matrículas abertas, né? Estamos aí com a unidade agora do Cordeiro sendo inaugurada, já foi inaugurada, né? Já começamos agora Itajaí? com as atividades, isso lá em Itajaí, né? Mas aqui em Itapema também com toda a força, agora com uma repaginação de toda a unidade. Tem né? obra aqui em Itapema, né? Isso, Tá ficando vai bonito, ficar né? uma unidade maravilhosa, muito lindo o projeto, né? Então, fora isso, é a qualidade, né, que a gente busca dentro com os professores, né, na forma como a gente conduz todo o processo ao longo do ano dentro da escola, né, calendário. Sim. Se está no calendário que vai acontecer tal coisa, pode ter certeza que vai acontecer, porque não tem como mudar. Já foi pensado quase há uns 6 meses atrás toda essa... Tudo programado já. Tudo programado. Pessoal, o telefone de contato do Colégio Unificado aqui em Itapema é o 47999291037. Professor William, mandar um abraço muito especial para toda a equipe aqui em Itapema com a Camila. Isso, a Camila aqui, Dani. nossa amigona, fez toda a intermediação aqui Legal, pra gente vir, legal. né? E sejam todos bem-vindos ao Colégio Unificado, quiserem conhecer a Escola de Campos está aberta também. Um abraço especial pro professor Alexandre, professor Castelo, dois referenciais aí da educação na região, né? E obrigado, viu, William? Eu que agradeço Até a oportunidade. próxima. Um abraço para vocês. Muito obrigado, professor Até mais. William, Tchau, do tchau. Unificado, ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Agora são 8h45. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade.